Hoje nós vamos falar do livro Os Olhos da Pele, a Arquitetura e os Sentidos, do Juhani Pallasmaa, ou seria Juhani Pallasmaa. Se alguém souber como se fala exatamente o nome do Pallasmaa, comenta aqui que eu não sei. Esse aqui foi exatamente o primeiro livro que eu li quando eu ouvi falar em neuroarquitetura. É o meu pré-neuroarquitetura e eu acho que de fato ele é um pré-neuroarquitetura. E quando eu comecei a entender sobre o bem-estar das pessoas dentro dos espaços, eu acabei me deparando com esse livro. Mas antes de eu começar a fazer uma revisão sobre o livro e o que eu achei do livro Os Olhos da Pele, não esquece de se inscrever no canal, ativar sininho e fazer todo aquele esquema para eu continuar aí criando conteúdo e trazendo mais informações, mais revisões de livros, daqui a pouco revisões de artigos e outros conteúdos que talvez vocês queiram ver aqui. Aliás, se você tem uma ideia de conteúdo para trazer aqui, alguma coisa que você já tem uma dúvida sobre neuroarquitetura, sobre o mundo da neuroarquitetura, comenta aqui, que isso já vai ajudar muito para ir balizando aí o que vocês querem ver e eu trazendo esses conteúdos aí, tá bom? Então vamos ao livro. Esse livro aqui, gente, pequenininho, ele tem 70 e pouquinhas páginas, bem tranquilo de ler, assim, em um dia. Eu ia dizer um fim de semana, mas assim, em um dia, se você pega pra ler assim, diretão, você consegue ler todo ele, porque ele é muito tranquilo de ler, ele é bem pequenininho. Você já começa a entender um pouco do que aconteceu pré-neuroarquitetura. O próprio Pallasmaa é um dos grandes nomes da neuroarquitetura, tá? Eu acho que ele já vinha com essas ideias, pelo menos nesse livro aqui, ele já demonstra uma intenção de estudar a neuroarquitetura além do que era estudado até então, além de simplesmente ser uma coisa física, estática, onde as pessoas só mostram ela para bonito, e trazer então de fato toda a experiência que é viver a arquitetura em si, tá? Nesse livro aqui não é citado o termo neuroarquitetura, tá? Esse livro aqui é de 1996, a primeira vez que foi publicado foi em 1996. O que o Pallasmaa aqui propõe é justamente a gente pensar na arquitetura fora o sentido da visão, porque a arquitetura é sempre ligada muito ao sentido da visão, né? Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente acha bonito ou não, e justamente começar a viver a arquitetura de outras formas, com os outros sentidos e explorar os outros sentidos também. Isso depois, gente, vai migrando para um mundo que, se vocês querem ir mais a fundo, vão lendo aí sobre ambientes multissensoriais, sobre essa exploração dos outros sentidos dentro dos ambientes aí, que é incrível. É um mundo que se expande muito aí, tá? E a neuroarquitetura tá dentro disso também. E é por isso aqui que ele traz, então, esse título, Os Olhos da Pele, que é pra gente ver e vivenciar os ambientes, os espaços através dos nossos sentidos, através de toque, né, através de audição, olfato e quem sabe aí outros sentidos que a gente pode explorar, tá? Então é a arquitetura e os sentidos. Eu vou ler aqui o que diz atrás, só esse primeiro trecho que eu acho que é bem importante para vocês entenderem bem qual é a ideia do livro, tá? A arquitetura tem a capacidade de ser inspiradora, envolvente e intensificar a vida. Mas por que alguns projetos de arquitetura ficam tão belos na mesa de desenho ou no monitor do computador e são desapontadores ao vivo? Então é justamente isso, às vezes não é simplesmente só o ser belo, só o ser bonito para os olhos, mas a arquitetura também tem que ser sentida, tem que entender o que experiência ela tá nos trazendo, tá? Tem um outro termo aí, que é experiência de usuários, que vocês podem também estar explorando dentro aí desse mundo da arquitetura, que também tem muito a agregar. Algumas matérias que começam a explorar essas questões de experiência do usuário são questões que vêm através da tipologia comercial, por exemplo, de entender a experiência do usuário, de como é que ele funciona dentro dos espaços. Isso talvez vocês já tenham ouvido em outros mundos, em mundos da tecnologia, e enfim, e tudo isso, gente, também pode ser explorado da parte da arquitetura. Se vocês tiverem aí uma visão de futuro, uma visão de tendência do futuro, é justamente essa exploração no bom sentido, tá? De pesquisa mesmo, de desenvolvimento que essas áreas aí têm a agregar. Tá? Então fiquem ligados aí nesses termos, daqui a pouco pode ser interessante para algum trabalho que você esteja desenvolvendo e até mesmo para você repassar essas informações que podem ser importantes para o seu cliente, né? É nesses pontinhos aí que a gente vai valorizando a própria arquitetura.
Mas acabei dando uma viajada, saindo um pouquinho do tema do livro em si, que o Palasma, então, ele traz essa cutucada na ferida, que é a gente ver a arquitetura através dos nossos outros sentidos e não banalizar a arquitetura só achando que ela só é uma questão de formas, uma questão de cor, assim, puramente estético, puramente visual, mas não, que a arquitetura ela deve ser sentida. Olha só outra frase que é bem legal que eu achei aqui atrás do livro, que é: embora a nossa experiência do mundo seja resultante de uma combinação dos 5 sentidos, grande parte da arquitetura é produzida em considerando apenas a visão. A supressão das demais esferas sensoriais tem levado ao empobrecimento dos nossos ambientes construídos, provocando uma sensação de isolamento e alienação das pessoas. Então tu acaba deixando para trás os outros sentidos e as pessoas ficam alienadas a isso, sendo que poderia ser muito mais bem explorado. Toda essa visão aí que o ambiente ele é multissensorial, que depois foi se desenvolvendo e vindo aí a neuroarquitetura e, enfim, todos os estudos de ambientes multissensoriais, ele veio aqui antes através, por exemplo, desse livro, né? Já é uma intenção, uma busca por esses outros sentidos. E aqui falando sentidos não dos 5 sentidos nossos, né? De sentidos de justificativas da vida. Quanto ao livro, ele acaba sendo um livro mais quase que filosófico, tá? Sobre essa intenção aí de valorização da arquitetura através de outras visões, né? Que é justamente essa questão aí multissensorial e, enfim, de viver a arquitetura. Eu acho que esse livro, assim, eu até grifei tem algumas frases muito icônicas, assim, dentro desse livro, que podem aí ser utilizados para dar uns insights, assim, na cabeça, né? Vou ler ainda mais algumas, tá? Por exemplo, a tarefa mental essencial da arquitetura é acomodar e integrar. A arquitetura articula a experiência de se fazer parte do mundo e reforça a nossa sensação de realidade e identidade pessoal. Entende que dentro desse livro ele acaba explorando uma nova visão da arquitetura em si, e não ser aquela coisa só estética, e não ser aquela coisa só arquitetura pra foto, sabe? Só arquitetura pra bonito. Então ele vai contando algumas coisas através de fatos da história, através de, enfim, vários desenvolvimentos. E ele é muito interessante nesse ponto. Eu acho que, assim, se você ainda não criou exatamente a consciência da neuroarquitetura e se você gosta um pouco mais dessa coisa, assim, rebuscada, não tão prática, não tão técnica, uma coisa, assim, mais quase que romântica, assim, de ver, de descobrir da onde que foi se quebrando alguns paradigmas, assim, da arquitetura tradicional, da arquitetura que era pensada só para impactar, só pro visual. Eu acho que é bem interessante ler esse livro. Acho também que ele é interessante para estar dentro das universidades que tem uma intenção de explorar esses outros graus. É graus, né? Não é graus. Esses outros aspectos da arquitetura. E se você é professor, se você tem essa intenção de abrir a cabeça dos seus alunos, acho que é uma boa indicação para os seus alunos começarem a criar, então, essa mente, assim, inovadora e, enfim. Acho que as pessoas podem se identificar muito com esse livro, tá? Com o fazer a arquitetura além da estética em si. E pensar exatamente nas experiências dos usuários, tá? E daí depois, assim, ó, como isso vai ser feito, quais são as técnicas que isso vai ser feito, se vai ser explorado a neuroarquitetura em si, por exemplo, da forma mais científica, da forma onde se busca comprovações, se busca dados, aí são os próximos passos, né? Aqui eu acho que é um livro, assim, para tu abrir um pouco a mente, e é um livro, assim, como eu disse, mais romântico, mais filosófico. Para quem gosta, assim, mais de uma história, enfim, entender o desenvolvimento de conceitos, o desenvolvimento da causa, né? Então isso varia bastante do teu perfil. Não sei qual é o teu perfil, não sei qual é a tua ideia de estudar neuroarquitetura. Tem gente que é mais prático, tem gente que é mais teórico.
E para teoria, com certeza, esse daqui pode abrir bastante a mente. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Essa é a minha visão do livro Os Olhos da Pele através da neuroarquitetura, tá? Se vocês, nessa jornada aí que vocês estão tendo, estudando a neuroarquitetura. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até a próxima.